Bolsonaro prometeu que iria colocar pessoas com perfil técnico nos cargos públicos. Eu sou Jefferson Bernardes e nesse vídeo vamos falar sobre a provável relação de Bolsonaro com o Congresso Nacional e a importância da militância se manter ativa na luta contra o retrocesso. Oi, tudo bem? Bolsonaro foi eleito presidente da República, então a partir de janeiro ele vai tentar colocar em prática as promessas de campanhas, muitas das quais são totalmente maléficas aos trabalhadores, conforme a gente explicou ao longo dos vídeos. Porém, para aprovar, ele precisa ter uma ampla base de apoio no Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Levando isso em consideração, vamos analisar como ficou o Senado Federal a partir das eleições de 2018. Então vamos lá. Nesse ano, os parlamentares foram eleitos e fazem parte de 20 partidos. Então, quem foi eleito? Foi esse grupo de pessoas aqui, ó, 2 parlamentares por estado. E no ano de 2014, esse outro grupo aqui já estava eleito. Como o mandato de um senador são de 8 anos, então esses aqui vão ficar até 2022, e esse grupo de 2018 vai ficar até 2026. Significa que até 2022, que é quando se projeta o término do mandato do Bolsonaro, se ele chegar até o final, ele vai ter que negociar com esses 81 senadores, então, que fazem parte de 21 partidos. Então, ele vai ter que fazer essa negociação. Na Câmara dos Deputados, são 513 pessoas que são eleitas. Os 513 deputados eleitos fazem parte de 30 partidos. Então, ele vai ter que negociar com 30 partidos para conseguir a base de apoio. Não dá para colocar o nome dos deputados que foram eleitos, porque são 513 pessoas. E é variável de acordo com o tamanho do Estado. Quanto maior o Estado, quanto maior a população, maior o número de deputados federais. Mas no estado do Amazonas foram eleitos 8 deputados federais, que a gente já pode afirmar que apenas um vai ficar na oposição, que é o José Ricardo, e os demais tendem a fazer parte da chamada base de apoio do Bolsonaro, conforme a gente vai explicar a partir de agora, com o apoio dessa apresentação aqui em Excel. Então, na Câmara dos Deputados tem 513 deputados federais. Quem é que vai estar na oposição? Quem é que vai tentar defender os trabalhadores contra os projetos de Bolsonaro? São 153 deputados que estão nestes partidos aqui. PT, PCdoB, PSOL, PSB e assim por diante. Base de apoio do Bolsonaro, que já está confirmada, que já declarou apoio, 70 parlamentares. O Partido Novo e o Partido Podemos, eles são partidos que foram criados recentemente e pela primeira vez disputaram cargos e conseguiram eleger 19 deputados. O Partido Novo, para vocês terem uma ideia, é o partido do Amoedo, que foi candidato a presidente e pensa de forma muito parecida com Paulo Guedes, futuro ministro da área econômica do Bolsonaro. Então a tendência é que eles apoiem naturalmente o Bolsonaro, o governo Bolsonaro. O PSDB, ele é um partido que, no que se refere à economia, é um partido essencialmente liberal. Então eles se aproximam também, ideologicamente, muito das propostas do Paulo Guedes para a área econômica. Então, somando o apoio desse grupo que eu mencionei, o Bolsonaro teria a ajuda, desse primeiro momento, de 118 deputados. Tá. Mas existe um partido tradicional que está governando o país através do golpe, que é o MDB, que é o partido do Temer. O MDB é um partido que tradicionalmente ele apoia se ele receber alguma coisa em troca. A partir do momento que ele deixa de receber, ele dá golpe. Então, o MDB ele vai cobrar caro pelo apoio. E além disso, lá no Senado, quando a gente for analisar, a gente vai verificar que o MDB tem uma importância ainda maior do que tem na Câmara. Mas vamos supor que o Bolsonaro consiga agradar o MDB através de cargos, através de ministérios, através de empresas públicas e com o apoio do MDB e com o apoio ideológico do PSDB, ele sobe para aproximadamente 152 deputados federais na Câmara. Ainda não é suficiente para o que ele quer fazer mudanças muito sérias, muito radicais. Então, ele precisaria do apoio principalmente desse grupo de partidos aqui, que eles negociam em bloco, eles não negociam um por um, eles se reúnem e negociam em bloco o apoio. Então, o bloco é formado por 182 deputados e esse grupo de partidos é conhecido como Centrão. E eles só apoiam se pagarem, e se pagarem muito bem. Então, significa que se o Bolsonaro quiser aprovar projetos, ele vai precisar do apoio do MDB e vai precisar de apoio do Centrão, que são partidos fisiológicos, que negociam tudo. Se não der cargo, ele não aprova. Com o apoio do MDB e do Centrão, o Bolsonaro vai chegar a um número de 334 deputados federais. O que significa isso? Ele vai conseguir superar o número mínimo, que é
308. É necessário ter 308 deputados federais para mudar a Constituição, ou seja, para aprovar emendas constitucionais. Por que 308? Porque 308 equivale a 3/5 de 513, ou 60% de 513. Então, sem isso, não há mudança em projetos constitucionais, como a reforma da Previdência, como a mudança no FGTS, que pretendem fazer através da criação da carteira verde e amarela, quando vão tentar extinguir o FGTS, por exemplo. Além disso, tem o apoio de outros partidos menores, que também são fisiológicos, ou seja, também negociam e concedem apoio através de cargos. Só que, como, teoricamente, o Bolsonaro não vai precisar desse apoio, a gente separou, mas são partidos fisiológicos que podem negociar também apoio, ok? Então, essencialmente aqui, o Bolsonaro precisa do MDB e precisa do Centrão para aprovar as mudanças na área econômica, reforma da Previdência, avanço da reforma trabalhista, como a retirada do FGTS, por exemplo. Agora, se você parar para pensar, existem aquelas mudanças que não são na área econômica, como, por exemplo, autorizar a posse de arma dentro da casa de uma pessoa. Não necessariamente o PSDB vai apoiar esse tipo de mudança. Se o PSDB não apoiar, significa que não vai ser atingido o número mínimo de parlamentares para mudar a Constituição. Então, o Bolsonaro vai ter que ter muito jogo de cintura para aprovar todas as propostas que ele fez. Vamos para o Senado agora. Primeira informação. No Senado existem 81 senadores. Destes, 20 são na oposição, okay? Formado por esses partidos. A base de apoio do Bolsonaro, considerando que ele vai ter o apoio do Centrão, vai ser formado por 40 senadores. Okay? Esse aqui que está sem partido é do Distrito Federal, ele era do PDT, que é um partido que faz hoje oposição, mas ele saiu do PDT justamente para votar a favor do impeachment da Dilma. Então ele é contra esse grupo aqui agora. Okay? Então são 40 pessoas da base de apoio do Bolsonaro, considerando que ele vai comprar o Centrão. Ok. Como na área econômica o PSDB é liberal, então ele deve apoiar a reforma da Previdência, deve apoiar a mudança no FGTS, ou seja, deve apoiar a retirada de direito dos trabalhadores. Então, somando o apoio que o Bolsonaro deve ter com o Centrão e somando que o PSDB também vai aprovar isso, vai aprovar a entrega de pré-sal, vai aprovar privatizações, significa que eles vão chegar ao número de 49 senadores. O que é isso? Qual a importância? 49 é o número de corte, ou seja, 49 equivale a 3/5 ou 60% de 81, que é o número necessário de votos para aprovar mudanças na Constituição, aprovar emendas constitucionais no Senado. Tá, mas observe, não tem nenhuma mais, nenhuma menos, está muito do limite. Se um senador faltar no dia da votação, se ele se abstiver, se ele votar em branco, ou se ele votar contra, o projeto não vai ser aprovado. Então significa o seguinte, é necessário o apoio do MDB, que tem 12 senadores, é o partido que tem mais senadores, para que os projetos sejam aprovados. Então, mais uma vez, o MDB vai cobrar muito caro por isso, ok? Bom, então, essa é a visão geral do Congresso Nacional. Bom, o Bolsonaro, o governo dele já vai começar contrariando o que ele havia dito para o seu povo. O que ele havia dito para os seus eleitores? Que ele só ia colocar nos ministérios, nos cargos públicos, pessoas com perfil técnico. Só que para garantir o apoio do MDB e para garantir o apoio do Centrão, ele vai precisar descumprir isso e colocar pessoas com perfil político, não necessariamente perfil técnico. Então ele vai descumprir essa promessa de campanha. Aí na prática o governo Bolsonaro vai ser a mesma coisa do governo Temer. Vai encher pessoas aí sem perfil nenhum para aprovar na marra os projetos que tiram direito dos trabalhadores. Então ele já vai começar descumprindo a promessa de que seria diferente. Não vai ser diferente, vai ser uma continuidade do governo Temer. Sendo que o partido do Temer só vai apoiar se ele disponibilizar muitos cargos para o MDB. O Centrão só vai apoiar se ele disponibilizar muitos cargos para o Centrão. Então, o primeiro passo é ele apoiar a candidatura do Rodrigo Maia para continuar como presidente da Câmara. Senão, o Centrão está fora. Então, é um bloco muito coeso. Então, ele vai ter que negociar muito. E ele está diminuindo a quantidade de ministérios. Inclusive, cortou o Ministério do Meio Ambiente, conforme a gente havia alertado. A gente precisa falar sobre isso. Diminuiu o número de Ministério da área econômica, inclusive o Ministério da Indústria e Comércio, que é preocupante porque isso afeta a SUFRAMA, que é o órgão que cuida da Zona Franca de Manaus. Então vai afetar a Zona Franca está seriamente em risco.
mesmo antes do governo começar, a Zona Franca de Manaus já está seriamente em risco. A gente vai falar sobre isso também. Então, assim, Bolsonaro já vai começar descumprindo as suas promessas de campanha. Porque ele vai precisar colocar o fisiologismo, ou seja, colocar o toma lá da cá, no lugar dos perfis técnicos que ele tanto alertava. Então vai mostrar para o seu eleitor fanático que defendia ele como se ele fosse um santo, de que ele é apenas uma pessoa comum que fez promessas que não podem ser cumpridas, e para tentar colocar o máximo de promessas cumpridas, ele vai precisar comprar o Congresso Nacional. Ok? E é importante, a gente já verificou que se ele conseguir esse apoio, vai ser um trator. Ele vai aprovar muitas coisas contra os trabalhadores. Então é importante para os militantes de esquerda, para as pessoas que têm consciência pública, da causa pública, continuar alertando a sociedade que não é bom perder direito, que não é bom se aposentar com muito tempo, próximo da morte, que não é bom ficar sem FGTS. Precisa alertar. Vamos continuar alertando, vamos continuar falando que nós temos que lutar contra a retirada de direitos trabalhistas, contra a retirada de direitos sociais. Então, o primeiro passo é tirar o sentimento de derrota da mente. Primeira coisa, nós apoiamos o candidato a presidente, Fernando Haddad. O Fernando Haddad perdeu a eleição, mas ele perdeu enquanto candidato a presidente da República. Após a consolidação da vitória do Bolsonaro, no seu discurso de reconhecimento de derrota, Haddad falou: não se preocupe, nós estaremos aqui. Ou seja, ele falou que vai continuar lutando. E é esse o sentimento. Como disse o Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, só é derrotado quem desiste de lutar. Então, se você vai se resignar, se devido a essa eleição você vai deixar para lá, vai chutar o balde, aí você está derrotado mesmo. Agora, se você vai continuar lutando pelo Brasil, vai continuar lutando para alertar o povo contra a retirada de direitos, você não perdeu. Você continua na luta, então nós vamos continuar lutando. Não existe vitória definitiva, assim como não existe derrota definitiva. Como disse Pepe Mujica, cada vitória é subida de degraus que a gente está fazendo. E as derrotas são descidas. Então a gente desceu, a gente está descendo degraus. Mas não significa que acabou. A gente vai tentar subir de novo. Mas para subir de novo, a gente precisa continuar tentando influenciar a sociedade de que não é bom perder direitos nunca. E falando sobre isso, a gente verificou nos últimos 3 dias, de segunda para cá, muitas manifestações, tanto do lado que apoiou o liberalismo, que apoiou o Bolsonaro, quanto do lado das pessoas que defendem um Estado forte, um Estado que cuide do povo, que apoiou o Haddad. E dos textos que a gente recebeu pelo Facebook mencionava que uma pessoa estava muito orgulhosa, porque nenhuma das pessoas que ela admirava intelectualmente havia votado em Bolsonaro. Aí eu fiquei, caramba, será que eu vou ter essa sorte? E eu fiz a lista das pessoas com quem eu tive influência ao longo da minha vida, que eu admirava, nos lugares por onde estudei, no IFAM, na UFAM, na UFBA, enfim, por onde eu passei, pessoas que têm uma influência intelectual em mim, escritores que eu admiro, artistas que eu admiro, pessoas que têm influência na sociedade. Eu fiz essa lista e verifiquei que todos votaram em Haddad. Então, demorou um pouco, porque eu tive que entrar no Face de alguns, procurar o Instagram de outro para verificar alguma manifestação. E a manifestação foi a favor de Haddad. E o legal é que tem professores, pessoas que eu admiro, que são ótimos profissionais, que eu gostaria de eu pensar, caramba, eu quero ser igual esse cara. E no momento da eleição, agora, nas últimas semanas, as pessoas mandando WhatsApp para mim, querendo a minha opinião, querendo que eu esclarecesse alguns pontos para elas. São as pessoas que eu admiro pedindo a minha opinião. Então isso foi muito gratificante. E sem contar o lado familiar. Todos os meus irmãos apoiaram Haddad. A minha mãe apoiou Haddad. Meu sobrinho, eu tenho um sobrinho que tem idade de votar, fez campanha pro Haddad. Eu tenho um sobrinho que não vota ainda porque não tem idade, mas ele comprava briga no Face, ele explicava por que Bolsonaro era perigoso. Então, muito orgulho da minha família. 100% Haddad. Então, as pessoas com quem eu tive uma certa influência intelectual, seja no meio literário, artístico, político, a minha família toda votou em Haddad. E, inclusive, as pessoas com quem eu convivo e que eu tenho uma certa admiração, não pelo lado político, não pelo lado intelectual, mas pela forma como ela leva a sua vida, pela responsabilidade. Então, as pessoas com quem eu tenho admiração, e seria uma decepção para mim se votasse em Bolsonaro, eu fui verificar naquela minha lista e descobri através de manifestações até no WhatsApp que também votaram em Bolsonaro. Então, eu sou uma pessoa de sorte e eu estou muito grato com isso. Então, quero externar que eu sou muito grato
com a minha família, e sou muito grato e agradecido por todas as pessoas que influenciaram a minha vida não terem votado no Bolsonaro. Mas nos primeiros dias foi consternante, deu uma certa decepção. Em 2016, quando o Temer assumiu no lugar da Dilma, foi um momento de tristeza. Só que a gente não, em momento nenhum, pensou em desistir, porque foi um golpe. Então, quando é golpe, a gente tem que lutar para que a vontade do povo seja feita. A vontade do povo é nas urnas. Porém, agora, a gente perdeu as eleições nas urnas. Eu não vou nem falar sobre a compra de votos por caixa 2 através da disseminação de fake news pelo WhatsApp, porque a denúncia já foi feita e o Tribunal Superior Eleitoral vai apurar. Cabe a nós esperarmos, cabe a nós cobrarmos, cabe a nós acompanharmos. Mas, no que se refere ao voto a voto, o Bolsonaro ganhou. Eu não vou questionar isso. Quem questiona voto é o PSDB. Quem questiona voto é o Bolsonaro, que falava que tinha fraude no urna eletrônica. Ok? Bom, mas o fato é que, como a gente perdeu no voto, tirando essas questões que eu mencionei de justiça eleitoral de lado, como a gente perdeu no voto, aí sim abalou a tristeza. Aí assim veio o baque, porque a gente viu que a vontade popular quer provar o liberalismo. Então, é ruim. Eles vão provar um remédio ruim e depois vão perceber a besteira que fizeram. Mas devido a essa rejeição nas urnas, deu uma certa tristeza. E a gente chegou a pensar, em alguns momentos, em chutar o balde. Mas eu lembro que em 2016, naquele momento ruim que eu estava passando na minha vida, eu recebi um texto da Cora Coralina, uma escritora que já ficou famosa já na terceira idade. E nessa semana, uma pessoa que eu conheço pessoalmente divulgou exatamente o mesmo texto no Instagram. E eu gostaria de falar o que diz esse texto agora para nós, militantes. Desistir. Eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Então, é sem medo, é pelo Brasil, para defender o direito dos trabalhadores, para alertar o povo sobre a importância de se aposentar com dignidade e de ter direitos trabalhistas com dignidade, que nós vamos continuar na militância. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos continuar juntos defendendo o nosso país. Obrigado e até o próximo vídeo.